Após uma sequência de máximas históricas em 2025, o S&P 500 começa o ano com papéis futuros operando próximos da estabilidade. Esse cenário de menor volatilidade e maior seletividade costuma criar pontos de entrada mais interessantes. Para nos explicar se este momento pode ser visto como uma oportunidade de entrada para o investidor brasileiro nas bolsas americanas, converso agora com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad. Boa tarde, Paula. Um prazer falar com você. Boa tarde, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Paula, eu quero começar entendendo esse movimento de Wall Street hoje, né? O mercado americano também ali no fim de 2025 teve um impulso e agora os investidores começam a ajustar posições. O que mais está no radar dos investidores para esses primeiros movimentos observados em 2026? 2026 começou com várias incertezas que não estavam no radar em 2025, né? Então a gente começa com ali a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que fez bastante preço nos papéis de petroleiras americanas. Eles subiram forte, primeiro com uma expectativa de que essas petroleiras iriam conseguir explorar melhor o petróleo da região, etc. Depois a gente teve ali ontem, né? Depois de 6 dias seguidos de altas, a gente teve um pregão de queda por conta de comentários do próprio presidente Donald Trump, especificamente sobre ações de defesa e aeroespaciais e sobre o segmento de imóveis, né, imóveis residenciais. Então, muito do movimento, né, tudo isso para dizer que muito do movimento desse início do ano tem aspectos políticos envolvidos, tem essa incerteza do cenário Trump, né, o cenário onde alguns tweets podem mudar tudo. Lembra bastante o que aconteceu em 2017, quando os trades de tweets do também presidente, né, naquela época, Donald Trump, fizeram muito preço, trouxeram muita volatilidade, mas 2017 como um todo foi um ano bastante positivo. Não necessariamente esse paralelo vai se repetir, mas esses ruídos, né, esse noticiário tem feito com que as ações oscilem nesses primeiros dias do ano. Elas estão marginalmente positivas aqui. Algumas das companhias que caíram ontem são uma parte relevante desse movimento positivo. Você até mencionou o Dow Jones está mais positivo do que outros índices, porque ele tem mais componentes ligados a essas companhias mais industriais. Então, tem essa volatilidade de curto prazo ali, mexendo muito com os mercados, especialmente antes da divulgação do payroll, que sai amanhã, o dado de empregos dos Estados Unidos. E Paula, em meio a essa incerteza, os investidores brasileiros têm demonstrado que não estão com tanta aversão ao risco, pelo menos é o que mostra, né, o desempenho da nossa bolsa nas últimas semanas e nos últimos meses. Mas é um bom momento para você ingressar nas bolsas americanas, para os investidores buscarem ações americanas? Eu acho que a Bolsa Brasileira tem se beneficiado de vários movimentos bem interessantes, né? Um deles é justamente uma tendência ali até de longo prazo de diversificação de outros países, né, de players investidores para outros mercados, incluindo emergentes. Então, não necessariamente a Bolsa Brasileira está num momento negativo pensando em fundamentos. O real pode se fortalecer ainda um pouco mais, as bolsas são consideradas descontadas, né, aqui no Brasil, a taxa de juros vai começar a cair, mas dito isso, essa volatilidade que existe no mercado americano por um cenário político também pode acontecer aqui no Brasil por conta também da eleição. Então, é ano eleitoral, a gente tem uma grande discussão, faz muito preço na Bolsa Brasileira a discussão sobre o fiscal, sobre os gastos públicos brasileiros. Em anos eleitorais, é natural, é esperado que os gastos públicos sejam até mais exacerbados. Então, a discussão da eleição é um dos fatores que podem trazer volatilidade para a nossa Bolsa esse ano. Apesar da expectativa de cortes da Selic, ela continua elevada, o que também acaba limitando um pouco a atratividade da nossa bolsa e dos nossos ativos de risco. Então, dito tudo isso, né, a diversificação global fica como um complemento, mesmo que a pessoa tenha perspectivas positivas, né, tenha um perfil de risco ali para investir em ações brasileiras, investir em ações globais é uma forma de se expor um pouco menos aos riscos domésticos e também participar da geração de riqueza global. Tem muita expectativa de crescimento dos lucros das companhias, né? O micro das empresas americanas continua parecendo bastante saudável, com bastante potencial ali de crescimento.
E você citou a taxa de câmbio, o real valorizou muito, mais de 11% em relação ao dólar no ano passado, mas historicamente e fundamentalmente a tendência é que o dólar se valorize diante do real e até de outras moedas, né? Não é algo exclusivo nosso, mas é um momento em que o dólar está em baixa. Isso também acende o apetite para os investidores investirem nos Estados Unidos, tendo em vista esse momento esse movimento de desvalorização do dólar, mas que ele pode arrefecer e, inclusive, a moeda americana voltar a se valorizar diante do real? Pois é, outro dos fatores de anos eleitorais é essa volatilidade do dólar, né? Mais do que a bolsa, até o dólar tem bastante volatilidade historicamente em anos de eleição aqui no Brasil. E a gente até vê bastante esse comportamento entre os clientes da Nomad, que é quando o dólar cai, tem um apetite maior por risco, sim, um apetite maior, perdão, por investimentos offshore, sim. É o momento que os investidores veem aí uma oportunidade de compor um pouco mais, né, os investimentos globais que eles já têm. Embora a gente costume falar que não existe momento certo para investir no exterior, porque não diz respeito só à variação do dólar e do real, mas também à variação dos ativos, né? Então, quanto antes você entrar, melhor você vai capturar o efeito dos juros compostos nos ativos que você escolher para investir. Esses momentos de enfraquecimento do dólar acabam gerando um pouco mais de apetite e faz total sentido, né? Você também tentar pegar um preço médio ali de dólar mais vantajoso para você compor os seus ganhos, né? Tanto com a variação dos ativos quanto com a variação cambial. A gente pensa muito em reais, embora tenham aí custos que a gente até tem em dólar, né? Que o dólar faz total diferença no nosso próprio dia a dia. A gente pensa em reais naturalmente, nossa renda é em reais, enfim, e a maioria dos nossos gastos também. Então, sim, essa valorização do real no ano passado pode ser uma janela de oportunidade nesse sentido. E quando a gente pensa em investimentos internacionais, não tem como hoje não pensar em ações de tecnologia, inteligência artificial. Impulsionou bastante no fim do ano e no comecinho, né, nos primeiros pregões de 2026, mas hoje, por exemplo, a Ásia tombou. A gente tem aqui, por exemplo, o SoftBank, né, que foca muito em investimentos em tecnologia, tombando 7,59%. E eu queria entender se essa imprevisibilidade ela pode sugerir oportunidades, né, nesse setor específico, setor de tecnologia internacionalmente, ou se a estratégia mais adequada ao investidor seria outra. Eles estão mais sensíveis, né? Esses papéis de inteligência artificial estão mais sensíveis, eles subiram muito nos últimos 3 anos, justamente por essa expectativa ali de ganhos de produtividade ligados à inteligência artificial. A gente ainda vê oportunidade, sim, a demanda continua muito forte quando a gente pensa em chips, né? As grandes companhias continuam encomendando muitos chips, mais chips do que as companhias que produzem esses chips têm capacidade de produzir. Algumas delas já estão gerando receita otimizada pela inteligência artificial, não é o caso necessariamente de todas, né? Muitas delas estão gastando ainda para esperar o que tem por vir, mas a maioria dessas grandes empresas de tecnologia tem uma posição de caixa muito saudável para continuar investindo, sem que, caso os planos não deem exatamente tão certo quanto elas estão imaginando, sem que isso necessariamente prejudique a saúde da empresa. Mas os ganhos de produtividade da inteligência artificial também são um dos fatores positivos para o S&P como um todo. Então, pensando no próprio crescimento da economia americana, as outras companhias de outros segmentos que começam a usar essa tecnologia para ganhar em produtividade ficaram para trás, né, em valorização na bolsa nos últimos anos, principalmente pensando em segmentos que são bastante beneficiados, né? Um dos primeiros segmentos que deve se beneficiar é o setor financeiro, e é um setor que tem outros fatores ali, né, de impulsionamento, como mudanças regulatórias, né, nas normas ali de crédito, etc. Então, esse é um dos segmentos que pode se beneficiar indiretamente da inteligência artificial, ficou para trás. Então, né, você pergunta se ações de tecnologia são a melhor forma de se expor ou se tem outras. Eu acho que você balancear em outros segmentos que ficaram para trás é importante. Não necessariamente sair de tecnologia, ainda tem muita oportunidade sim, e elas tendem a continuar drivando os ganhos por algum tempo, mas é importante ter esse equilíbrio justamente porque elas estão mais sensíveis, mais voláteis do que estavam recentemente.
E a gente tem visto esse movimento, especialmente Nasdaq e nas bolsas asiáticas, assim que amanhece o dia, né? Ganhos expressivos ou tombos, perdas expressivas, enquanto S&P está ali rondando estabilidade, Dow Jones, como você explicou, subindo um pouco mais. Que outros setores, em um ano eleitoral como o do Brasil, que há muita oscilação, né? Há muitas incertezas, mas que outros setores costumam proteger dessa imprevisibilidade? Existem setores que são mais defensivos tanto no Brasil quanto no exterior, e vários deles ficaram para trás, né? Então, quando a gente fala em utilidades públicas, por exemplo, né, transmissão de energia, geração de energia, é um segmento que também está crescendo, justamente por conta da demanda de inteligência artificial, mas que é considerado defensivo porque é ali essencial, né? Bens de consumo essenciais também entram nisso, então supermercados, né, farmácias, essas companhias que vendem itens que as pessoas não deixam de comprar, mesmo em situação de estresse ali, né, em incertezas, mesmo quando os juros estão elevados, por exemplo. Então, também é considerado um setor defensivo. Bancos, instituições financeiras, que eu já até citei, eles costumam ter uma receita bastante recorrente, pagar dividendos consistentemente. Não necessariamente eles são imunes a ruídos, né, políticos e ao noticiário, mas eles costumam ter um bom posicionamento. E quando a gente fala em companhias que são líderes nos seus setores, né, em segmentos mais variados, mas companhias que são líderes, que já estão bastante bem posicionadas, né, que tem clientes fiéis, recorrentes, etc. A gente encontra muito isso no fator, né, a gente fala em investimentos em fatores, no fator pagadoras de dividendos. Então, essa também é uma forma de investir de uma maneira mais conservadora, mesmo dentro do mercado de ações. Tá certo. Eu conversei com Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad, a quem eu agradeço muitíssimo por esse papo. Boa tarde, Paula. Eu que agradeço e feliz ano novo, né? E boa programação para vocês.